Bom, vamos lá então, gente. Vou começar. Quem puder abrir a câmera, eu agradeço, porque eu gosto de olhar a carinha de vocês, que nem estivesse no presencial. Quem não puder, não tem problema. E a gente vai começar falando de oferenda, tá? Opa. A gente vai começar a falar de oferenda e, assim, de uma forma bem geral. Essa questão da oferenda, não se preocupe assim, ó, mas que fruta eu uso, que flor eu uso, que erva eu uso. A gente vai falar justamente em teogonia, porque a gente vai falar um trono por trono, tranquilo, devagar, e todos os tronos a gente vai estar falando também as relações. E o que são as relações? É justamente isso, né? Dia de comemoração, oferendas, frutas, ervas. A gente vai falar ali um por um, detalhadamente. Hoje a gente vai dar uma explanação geral para vocês entenderem, né, como forma introdutória do que vai vir pela frente, tá? Então, a questão da oferenda, é bom a gente começar falando que o Espiritismo, né, porque a grande maioria nossa aqui provavelmente veio do Espiritismo ou veio do catolicismo, né? Alguns, talvez, de religiões evangélicas, enfim. E a Umbanda, ela tem uma maneira totalmente diferente de explicar os seus fundamentos, né? Principalmente em relação ao espiritismo, tá? Porque no espiritismo ele está muito perto, né, do que a gente aplica dentro da Umbanda, porque a gente bebeu dessa fonte para fundar a religião. Porém, o espiritismo não tem oferenda. O espiritismo não tem altar. O espiritismo não tem um monte de coisas que a gente tem dentro do nosso fundamento de Umbanda. Então a gente tem que, lembra lá no começo do curso que a gente fala assim, ó, vamos esvaziar o copo para encher com novas informações, né? Se a gente está aqui hoje num curso de teologia de Umbanda, isso quer dizer que a gente está disposto a absorver as verdades da Umbanda, né? Por algum motivo ou outro, essa religião nos atraiu, essa religião nos cativou de alguma forma, e a gente está aqui disposto a aprender Umbanda de uma forma avançada. Então a gente tem que, nesse momento, esvaziar nosso copo, né? Se a gente tem lá uma questão com o espiritismo, uma questão com o catolicismo, uma questão com as religiões evangélicas, então a gente tem que esvaziar esse copo e ver que as coisas são diferentes, né? Muita gente, até hoje, infelizmente, eu vejo muito umbandista falar que é espírita, né? As pessoas perguntam, que religião é a sua? Ah, eu sou espírita. Não é espírita, você é umbandista. Se você frequenta um terreiro de Umbanda, se você está estudando teologia de Umbanda, você é umbandista, né? Você não é espírita. É totalmente diferente, né? A começar de tudo isso que eu falei, de altar, de ritualística, de liturgia, de oferenda, enfim, tá? Então, a oferenda, ela vem e existe desde que a Umbanda é Umbanda. Desde 1908, quando o Zélio de Moraes manifesta pela primeira vez o Caboclo das Sete Encruzilhadas, essa questão já vem forte dentro da ritualística de Umbanda. A oferenda, na verdade, ela já existe desde que o mundo é mundo, né? Porque as religiões antigas, os povos antigos, as culturas antigas já oferendavam, né? E então isso não é novidade. E na Umbanda a gente faz isso. E a gente faz isso de duas formas, tá? Para a gente entender um pouco melhor. Quais são essas duas formas? Essas duas formas são a forma religiosa, que ela é uma forma que a gente coloca o amor nessa oferenda, a gratidão, né? Porque a gente já está dentro desse contexto religioso.
Então, a gente faz de forma emocional, de forma espiritual, de forma amorosa, né? Esta oferenda. E tem a forma mágica, que ela serve muito para as pessoas que não são umbandistas. E por quê? Porque a Umbanda, ela não exige que as pessoas se convertam, né? Vocês podem ver, né, quem frequenta o terreiro, acho que todo mundo, né, levanta a mãozinha aí que eu estou vendo aí que frequenta o terreiro, ou algum terreiro, mesmo que não seja o nosso, né? Frequenta o terreiro, a maioria, né? Levantou a mãozinha, pelo menos os que eu estou vendo aqui na tela, levantaram a mãozinha. Então, vocês podem ver que quando tem o passe, a consulta no terreiro, vocês dificilmente, raramente ou nunca vão ouvir uma entidade incorporada falar assim, ó, meu filho, eu vou te ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você precisa se converter à nossa religião. Vocês já ouviram isso? Hã? Não, né? Nem eu. Nunca ouvi. 30 anos de Umbanda, nunca ouvi. Então a Umbanda ela não converte, ela não pede a conversão em troca de nada. Então lá na nossa assistência tem pessoas católicas, tem pessoas evangélicas, tem pessoas que não seguem nenhuma religião, tem umbandistas de outros terreiros, tem de tudo. Nossa assistência tem de tudo. Então tem muita gente, tem candomblessista, tem quimbandeiro, tem de tudo lá na nossa assistência. Enfim. Então, o que acontece? Às vezes acontece da entidade, na consulta, no passe, orientar a fazer uma oferenda. Uma oferenda, por exemplo, aqui, vamos citar uma, que é bem fácil para a gente entender, uma oferenda para algum colocar lei na nossa vida, fazer uma abertura de caminhos, né? Todos os fatores de algum ali. Então, a entidade às vezes pede para fazer, e essa pessoa que não é um bandista, ela enxerga, ela encara essa oferenda como uma forma mágica, né? Porque ela vai fazer um pedido direcionado, ela vai fazer um pedido para obter algo, né? Algo em troca ali, uma moeda de troca mesmo, é uma situação bem assim para a pessoa que não é um bandista. E para nós que somos um bandista, é totalmente diferente. Se a entidade fala assim, vai lá, meu filho, faz uma oferenda para algum, para direcionar, para colocar lei, né, para abrir seus caminhos, né, a gente vai fazer essa oferenda de uma forma religiosa, uma forma amorosa, uma forma... A gente geralmente agradece ao invés de pedir, né? É um pouco diferente, né? Porque a gente já vivencia esse contexto religioso, a gente já sente, né, essa energia como um pai, como o pai Ogum, né? Então, essa é a diferença de enxergar a oferenda como uma forma mágica e enxergar a oferenda como uma forma religiosa, tá? Mas, independente disso, a oferenda é uma forma de se relacionar. A gente está se relacionando com os orixás ou com os mentores espirituais, os guias, é uma forma de gratidão, é uma forma de conexão com essa espiritualidade, independente desse formato que eu expliquei para vocês, que as pessoas entendem, né? Uma forma mágica ou uma forma religiosa, tá? Então, por exemplo, quem tem mais de 30 anos aí, deixa eu ver aqui, o pessoalzinho que eu estou enxergando, né? Todo mundo tem mais de 30 anos que eu vi aqui, né, na minha tela. Pode ser que lá para baixo não tenha, né? Eu não sei como é que eu abro esse mosaico aqui, Luciano, para ver todo mundo. Eu não consigo, né? Oi, Pedro, eu acho que O tem, notebook não tem jeito, eu acho, né? tem esse formato de alterar layout aí, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que Ah, mosaico é tá, o peraí. que tem mais, né? E aí embaixo tem um. Ah, agora Você sim. pode puxar ali para ver mais gente, né? Deixa eu ver. Ah, puxar para cá.
Ah, maravilha. Agora deu certo. Agora acho que eu tô vendo todo mundo. Tem Alguns com a uns câmera fechada. 18 aí. Isso, acho que eu tô vendo todo mundo. Alguns com a câmera aberta, outros não. Mas a grande maioria acho que tem mais de 30 aí, né? Eu tô perguntando, eu tô falando isso porque assim, antigamente, né? Porque hoje é menos comum isso acontecer, né? Mas antigamente a minha mãe falava assim, ó, vamos lá tomar um café na casa da avó. E, e aí quando a mãe falava assim, vamos lá tomar um café na casa da avó, a gente passava em alguma padaria, a gente passava em algum mercado para comprar um bolo, uma rosca, qualquer coisa que seja para levar na casa da avó como uma forma de agrado, né? Para agradar. Só que você chegava na avó, tinha uma mesa farta já, né? Quem que lembra disso, né? Hoje não é tão comum assim, né? Às vezes acontece, mas não é tão comum que nem antigamente, né? Que se fazia isso. O pessoal passava e levava alguma coisa, né? Levava alguma coisa lá na casa da avó. Uma forma de respeito, uma forma de gratidão, uma forma de fazer um agrado para alguém que a gente ama. E a oferenda não é muito diferente disso. A oferenda a gente faz a mesma coisa, né? Principalmente quando a gente vai no domínio dos orixás, né? Mas precisa fazer no domínio do orixá? Não, porque os orixás estão em todos os lugares, né? O orixá não é humanizado, o orixá é uma energia. Então, a energia dos orixás, elas estão em todos os lugares. Se quiser fazer uma oferenda em casa, eu posso fazer, vai dar certo. Se eu quiser fazer uma oferenda no quintal, vai dar certo. Mas se eu quiser ir lá no domínio do orixá, lá tem um portal, né? Um portal aberto naquele domínio, daquela força, daquela dimensão, né? Natural daquele orixá, né? Então, uma força maior potencializa, né? Então, se eu vou na casa do orixá, o que que eu faço? Eu vou levar um agrado para esse orixá, né? Vou levar um agrado porque eu tenho um sentimento por essa energia. Eu sinto essa energia em mim, né? Eu tenho essa energia como um pai ou como uma mãe para mim. Então, o que que eu faço? Eu passo no mercado, passo numa padaria, né? Entre aspas, né? E levo um agrado na casa desse orixá, no domínio desse orixá, né? E aí eu gosto de contar uma historinha para exemplificar isso, que na Calunga Pequena, no cemitério, tinha um senhor levando flores. Aí, nesse caso, não é para orixá, né? É só para a gente ilustrar o que eu estou falando. Mas tinha um senhor levando flores pro seu ente querido que tinha desencarnado no túmulo dele. E logo do lado tinha um oriental também levando algo lá pro seu ente querido. Só que esse algo que ele estava levando era um potinho de arroz. Estava levando um potinho de arroz lá pro túmulo do ente querido dele. E o cara da flor ficou muito estranhado com isso, né? Ele ficou muito perplexo com isso, né? E ele falou assim, mas caramba, você trouxe um pote de arroz aí pro seu ente querido, pro seu parente, né? Desencarnado aí, você trouxe arroz? Quando você acha que o seu parente aí, que o seu ente querido vai vir buscar esse arroz? E aí, então, o oriental, né, olhou para esse rapaz que estava com as flores na mão, ele falou assim, ó, o meu ente querido vai vir buscar esse arroz, vai vir comer esse arroz no mesmo momento em que o seu vier buscar essas flores, né? Então não tem diferença nenhuma. O que é a questão cultural, a questão religiosa que cada um acredita, a verdade de cada um. E não existe verdade absoluta. Todas as verdades devem ser respeitadas, não é? Então isso ilustra bem o que eu estou falando aqui, né? Da gente ter o respeito pelos nossos orixás, o respeito pelos nossos guias, porque essa é a verdade que a gente carrega. A gente crê nisso, a gente crê nessa espiritualidade, a gente crê que essas energias dos orixás, elas penetram em nosso corpo, em nosso templo vivo, através dos nossos chakras, né, que são 7, e todos esses tronos, que também são 7, estão em cada um desses chakras vibrando, energizando ou absorvendo energias para a gente
viver, para a gente tocar a nossa jornada aqui nesse plano material. E também lá quando a gente desencarnar no plano espiritual. Porque os orixás são energias divinas, são exteriorizações de Deus que circulam em todo o universo, tá? A gente tem as imagens dos orixás, a gente enxerga eles de forma humanizada, mas são energias, são sentidos da vida. É Deus se manifestando em tudo e em todos através de suas divindades, de seus braços, de seus co-criadores. Tem muitos nomes que a gente pode usar, né? E os nomes na Umbanda são simbólicos, como a gente já falou, né? Então, oferenda é isso, gente. Oferenda, porque assim, cabe um monte de questões, né? Cabe um monte de. O pessoal começa a estudar e começa já a perguntar assim, ó, mas para que oferenda? O orixá ele come? O guia come? O guia bebe? O orixá bebe? Já começa um monte de questionamentos assim, né? Quem já perguntou isso ou quem já pensou isso, né? E até porque a gente já escuta também de forma errada muitas vezes. A gente ouve muitas vezes, principalmente, né, o pessoal mais antigo de Candomblé, né, porque se mistura muito também, né, com a Umbanda. Tem muito Umbandomblé por aí, né, muita mistura. E a gente escuta, né, muitas vezes o pessoal antigo que nem estudava, muitas vezes falar assim: "Ah, eu vou lá dar comida pro meu Exu. Eu vou lá tratar do meu orixá". Quem que já ouviu isso? Levanta a mãozinha só para mim ver a critério de curiosidade. Olha lá, bastante gente levantou a mão. É isso aí. E quando a gente ouve isso, aí já bate aquela dúvida na cabeça. Fala, caramba, mas eu vou dar comida pro orixá, vou dar comida pro guia. Mas eles estão desencarnados, será que eles comem? Né? Será que precisa disso? Aí começa a bater a dúvida, principalmente para quem vem do espiritismo, né? Também. Né? Aí bate mais ainda essa dúvida, né? Porque no espiritismo já não tem essas questões de elementos, né? Mas na Umbanda tem essa questão de elementos, tem questão de ritualística, de liturgia, como a gente está falando, porém o guia não come, o orixá também não come, também não bebe. O que a gente oferece, esses elementos que a gente oferece, que na Umbanda se baseia em flores, em ervas, em algumas comidas específicas, né? Incensos, um kit, né? Um emaranhado de elementos que formam uma oferenda para determinado orixá, para determinado guia. A gente oferece esses elementos nesse sentido que eu falei para vocês, de forma religiosa, de forma de conexão com essa espiritualidade, né? E, e esse formato de fazer isso é para nós, não é para o orixá, não é para o guia. Eles utilizam as essências desses elementos para nós, a nosso favor. Olha que bacana. A gente leva um agrado, né? Lembra da casa da avó? Leva uma rosca lá para casa da minha avó para mim tomar café com ela, numa forma de agradar, uma forma de quem eu amo, né? Uma forma de agradar quem eu amo, uma ancestral da minha família, né? Eu levo uma rosca lá para tomar esse café, mas eu chego lá e tem uma mesa muito maior que uma rosca lá, ao meu favor, né? E aí minha avó pega essa rosca e fala assim, ó, pode comer você, meu neto. Eu não quero, eu já tomei café, pode tomar, pode comer você. A questão do orixá e do guia é mais ou menos essa, né? Eles pegam esse elemento e oferecem para nós. Pegam a essência daquela fruta, né? O prana, que a fruta tem uma energia que chama prana, né? Quando a gente corta ali, aquele prana sai, né? E essa energia é utilizada a nosso favor. Pega a essência daquela bebida e utiliza a nosso favor para as coisas que a gente está
precisando, as coisas que a gente está solicitando ou agradecendo. Então, olha que bacana. O orixá não bebe, não come, o guia não bebe, não come, não precisam de absolutamente nada disso. Porém, a gente oferenda em agradecimento, a gente oferenda como um sinal de amor, de gratidão, essas energias. E ainda eles pegam todos esses elementos que a gente levou lá, né, se conectam com a gente, que é uma forma de conexão, uma forma de se conectar com a espiritualidade, né? Porque muda o nosso padrão vibratório quando a gente está fazendo uma oferenda e ainda utilizam essas essências a nosso favor. Olha que bacana, né? Então, oferenda é isso. A resposta, né, que todo mundo pergunta, né? Disso que a gente levantou aqui, é justamente isso. Oferenda é uma conexão, é uma integração, né, com esses familiares, com esses orixás, que se conectam com a gente e utilizam essas essências a nosso favor. Entenderam? Dúvidas nesse sentido? Levanta a mãozinha aí, quem tiver. Enquanto isso, eu como mais um salgadinho. A Ana, vamos lá. Vamos lá, Boa Ana noite. Oliveira. Pode Boa falar. noite. Me ouve? Tô Com te ouvindo. relação às oferendas, quando fazemos em casa, ela pode ser feita de forma mais simples do que quando feita no centro. A oferenda, Ana, ela é muito particular. É como eu disse, ela pode ser feita de forma religiosa ou de forma mágica, através de pedidos dentro dos fatores dos orixás, que a gente vai estudar agora daqui para frente em teogonia, né? Vocês vão entender melhor esses fatores, né? E a gente pode pedir, a gente pode solicitar que essas essências desses elementos sejam utilizadas a nosso favor e dentro desse padrão, de forma mágica ou religiosa, a gente pode fazer essas solicitações. E é muito, 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 muito pessoal. Tá? Porque assim, ó, tem toda a questão material também, né? Que envolve tudo isso. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer uma oferenda muito incrementada, com vários itens, com muita coisa, com flores, frutas, ervas, incensos, enfim, né? E tem gente que gosta de fazer oferendas mais simples, tá? Com poucas coisas, com poucos elementos, né? E qual que é a força de uma e de outra? A mesma, exatamente a mesma, tá? Tem gente que tem condições financeiras para fazer uma oferenda gigantesca. E tem gente que não tem essa condição financeira e faz com o que tem. E a energia que vai ser emanada ali, e esses guias, esses orixás vão utilizar ao seu favor, é exatamente a mesma, tá? Porque para eles não é quantidade, para eles não é luxúria. Tem gente que pensa que é, mas não é, tá? Porque eles vão utilizar a nosso favor dentro daquilo que você tem em mãos, dentro daquilo que você pode. É a sua intenção é que vale. É a sua energia ali que você desprende, a sua força de pensamento, as suas orações, seus cânticos, a sua conexão naquele momento que é o mais importante de tudo. Agora, os elementos que estão ali, eles vão ser utilizados a seu favor, independente que seja 100 ou independente que sejam dois elementos ou um. Entendeu? Então, não importa. Entendi. Sua casa, seja no domínio do orixá, na casa do orixá, né? A gente fala que gera uma potencialização, porque a gente está dentro de um portal, né? Quando a gente vai no domínio do orixá. Mas em qualquer lugar vai funcionar, em qualquer lugar vai dar certo. Tá? Agora, se eu vou na casa do orixá, logicamente que eu quero agradar esse orixá, né? Que nem a historinha da avó aí que eu Sim. contei.
né? A gente quer levar uma rosca mais bonita, né? A gente quer levar um bolo mais bonito lá na casa da avó, né? É a mesma coisa, né? A gente tem esse coração de querer fazer um pouco melhor, um pouco mais bonito, mas é muito pessoal, é muito particular de cada um, Entendi, entendeu, mano? E na sua casa é a entendi. mesma coisa, tá? Você pode ter essa opção Certo. de fazer um pouco mais, um pouco menos, dentro do que a sua possibilidade aí deixar você fazer, entendeu? E a força vai ser a mesma, pode ter certeza. Mais dúvidas, gente, sobre oferenda? Não? Então, aí vocês lá no material de apoio, vocês vão encontrar essa aula, logicamente, gravada, né? Dentro dos próximos dias. E tem alguns materiais, alguns textos lá que vão ajudar vocês nesse processo. Inclusive, vai ter o texto lá das oferendas básicas, tá? Para quem está se perguntando assim, ó, mas o que que eu coloco? Que fruto que eu coloco para tal orixá? Que flor que eu coloco para tal orixá? Que cor que eu coloco para tal orixá? Então vai estar lá no material de apoio, mas não se preocupem, porque agora em teogonia, né, falando dos orixás, a gente vai falar um por um, e aí vai ter as relações, que eu falei no início da aula. Nessas relações a gente fala, né, as ervas relacionadas a determinado orixá, a fruta relacionada a determinado orixá, as ervas relacionadas a determinado orixá, fiquem tranquilos, tá bom? Apesar de que, eu tenho isso na minha casa, eu quero oferecer para tal orixá. Pode ser oferecido, por quê? Porque a gente tem uma questão que chama entrecruzamento. Então, a gente tem orixás que se entrecruzam energia com outros orixás e formam uma nova energia. Olha que coisa louca, né? Vocês vão entender isso mais para frente com os gráficos, tá? Mas vira uma questão quântica, porque essas energias não param de se multiplicar para gerar tudo que a gente conhece, né? Então, vai ter algum entrecruzado com Oxalá, algum entrecruzado com Oxóssi, algum entrecruzado com Logunã, algum entrecruzado, não precisa ser o casal perfeito, né, dos tronos, né? Então eles vão se entrecruzando entre eles, né? E vão se gerando outras energias. Então vai ter aí aqueles nomes, sabe? Algum Malê, já ouviram falar? Algum Malê, algum Megê, algum Sete Espada, algum. E vai embora. Aí vai gerando um monte de nomes de alguns naturais, né? Estou citando algum aqui, mas isso acontece com todos os orixás, tá? Só para vocês entenderem. E aí pode ser que esse Ogum ele tenha um pouco mais de campo de atuação dentro das forças de Oxalá, dentro das forças de Logunã, dentro das forças de Oxum, dentro das forças de Obaluaê. Então aí o que acontece? Pode ser que essa erva que você tem na sua casa, de alguma forma, vai servir para esse Ogum, porque ele entrecruza com outra energia, mesmo que não seja aquela erva, talvez que no padrão vibratório do orixá que você quer. Mas todas servem, porque acaba entrecruzando e acaba dando certo. Olha para vocês verem que loucura, né? Eu até gosto de contar uma historinha. Eu estava para a gente encerrar esse assunto da oferenda e já entrar em teogonia. Eu estava em outro terreiro, não era no nosso. Estava frequentando um outro terreiro e teve um Exu uma vez que falou assim, ó, eu quero um peixe. E o pessoal deu risada. O pessoal deu risada. Ah, mas o Exu pedindo peixe? É o médium, eu não sei o quê. Aí tacaram a culpa no coitado do médium. Mas é totalmente possível um Exu pedir peixe. Ele pode ser um Exu que está no campo de atuação de Iemanjá, ou que está no campo de atuação de Oxum, ou que está no campo de atuação de Nanã, que são que tem esses domínios no aquático, né? A Nanã nos lagos tem peixe. Iemanjá no mar tem peixe. Oxum na cachoeira e nos rios tem peixe. E se esse Exu estava querendo fazer um trabalho ali de desmanche, né, de um trabalho negativo, de magia negativa, que foi feito dentro desses padrões?
e estava precisando de um pedacinho de carne de peixe para quebrar esse trabalho. Vocês entenderam? Onde que vai a coisa? Então, não só Exu, né? Tô dando Exu aqui como exemplo, que foi o caso que eu vi, que eu vi com meus próprios olhos, né? Que aconteceu, dando como exemplo, mas pode ser qualquer linha de trabalho de entidades, né? Ou também de orixás, mas eles pedem o que for necessário, às vezes. Necessário para o nosso favor, né? Não para eles. O Exu não precisa do peixe. O Exu não precisa lá do pedacinho de carne, de um pedacinho de um pouco de farinha. Ele pega esses elementos, né? Não precisa do marafo, da pinga, do uísque. Usa esses elementos da cerveja, né? Da cevada. Usa esses elementos a nosso favor. Tá limpando, descarregando, desagregando, quebrando magia negativa através desses elementos. É uma oferta, né? A gente não levou lá um pedacinho de carne pro Exu, não levou um pouquinho de farofa pro Exu, não levou um pouquinho de farinha, um padê, não levou uma pimenta, não levou um peixe, né? Se pediu, algum propósito tem. Né? Então a gente tem que pensar bem, analisar bem antes de julgar, né? Ir lá conversar, perguntar, mas por que disso, por que daquilo, né? Por que está acontecendo isso, né? Por que o senhor está pedindo isso, né? Então, tudo tem um propósito, tem um motivo de ser. Então, alguma coisa que ele Exu queria para descarregar, para quebrar, para desfazer alguma magia nessa força, nessa vibração, né? Porque a gente também tem os tronos opostos, não é assunto para hoje. Não é assunto para hoje, mas a gente também tem os tronos opostos. É mais para frente que a gente vai ver isso, tá? Porque tudo é divino. Na Umbanda a gente não acredita no inferno, na Umbanda a gente não acredita no diabo, no demônio. A gente não tem essa crença. Tudo que existe é Deus. Tudo que existe, tudo que a gente vê, tudo que a gente conhece, tudo que a gente vê e que não vê é Deus. É o Lorum. As coisas negativas que acontecem na nossa vida têm um propósito, tem um motivo para acontecer, né? E é Deus atuando, não é? Então, assim, a gente vem com essa bagagem católica, né, da fé do medo, de achar que tem o demônio, de achar que tem o demônio, o diabo, né, todas se a gente acreditasse no demônio e o diabo, seria um outro Deus. Então a gente teria dois deuses, né? A gente teria um Deus bom e um Deus ruim. Mas a gente é monoteísta, a gente acredita num único Deus, no Lorum. Nome que quiser dar, né? Deus é um só. Ou monopoliteísta, né? Uma classificação aí, né? Que a gente acredita em um único Deus, mas com várias divindades. Mas somos monoteístas, a gente acredita num Deus só, mas esse Deus tem várias divindades, né? Então, vários braços, co-criadores. Então, essa é a diferença, né? Mas Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é mãe, Deus é pai, Deus é bom, Deus é ruim. E não se enganem de eu falar assim, né? Porque é estranho de falar, né? Mas Deus é o que a gente precisa que ele seja. Deus é aquilo que a gente precisa que ele seja, né? Então tudo tem um propósito. Então se tem um trono da fé, a gente tem um trono absorvedor, que é o trono da ilusão. É um trono oposto. Mas como eu disse, não é um assunto para hoje. É só para dar só para dar um ponto de interrogação na cabeça de vocês aí, como que o negócio vai longe, né? Como que esses entrecruzamentos, os tronos que a gente vai estudar agora em teogonia, tem os tronos opostos, né? Que são os absorvedores,
Então a coisa vai muito longe, muito longe. Tem que se estudar muito. Se estudar muito, 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 né? Então a gente tem um curso aqui de 1 ano de teologia, né? Mas a parte prática para quem vai fazer desenvolvimento também, né? Que a gente vai alinhar isso. Tem o pessoal que vai fazer sacerdócio mais para frente, né? Então é muito estudo e não pense que acabe aí, que acaba aí, porque a gente tem que continuar estudando e vai a vida inteira, né? Porque é muita coisa, é muita coisa. Então se a gente não entende uma coisa hoje, a gente vai entender depois, através do estudo, através de ligações, né? A gente pega uma literatura aqui, pega outra ali e vai juntando e vai tirando as conclusões, vai vendo o que serve, o que não serve, e vai esvaziando o copo e vai enchendo, e é assim que funciona, tá? Certo? Matamos essa parte de oferenda. Alguém levantou alguma dúvida aí nesse tempo que eu falei? Então, resumindo, gente, é isso, tá? A oferenda é uma conexão, é um elo de ligação entre nós e a nossa espiritualidade, de forma religiosa ou de forma mágica, né? E, e é isso, é basicamente isso. É basicamente isso, tá? A gente tem os padrões nos domínios, que é os portais, a gente tem os padrões que a gente fizer em qualquer lugar, que vai dar a mesma coisa, só que nos portais, nos domínios, isso se amplifica, e é isso. A gente agradece de forma religiosa, age com amor de forma religiosa, age com pedidos de forma mágica, e é isso, tá certo? Qualquer dúvida, se aparecer, vocês vão falando aí, tá bom? Beleza? Vamos encerrar então a parte de oferenda.